A verdade sobre o descobrimento do Brasil. Imagine estar em sua aldeia quando seres mitológicos emergem do oceano. Homens pálidos, barbudos, cobertos de metal, com armas que cospem fogo e morte. Não é ficção, é Brasil. 1500, em menos de uma geração, 95% do seu povo estará morto, não por espadas ou arcabuzes, mas por invisíveis demônios microscópicos, contra os quais seus pajés não têm defesa. 2 mundos condenados. E se você pensa que os portugueses tinham mais sorte, está enganado. Navegar 4 meses em caixões flutuantes, onde a água podre se misturava com fezes, comendo biscoitos infestados de larvas, vendo companheiros morrerem de escorbuto, seus corpos jogados ao mar como lixo. Esta é a história real do glorioso descobrimento que seus livros escolares omitiram. E por você, brasileiro do século XX, não duraria um dia sequer em nenhum dos lados desse encontro fatal. Mas antes de entender como ambos os lados desse encontro estavam condenados, precisamos ver como eram esses 2 mundos que nunca deveriam ter se encontrado. Esqueça tudo que te ensinaram na escola sobre índios Zene e portugueses heróicos. A verdade é muito mais complexa e brutal. O Brasil de 1500 não era um paraíso intocado habitado por tribos primitivas. O Brasil antes de 1500. Civilizações complexas. Era um mosaico sofisticado de nações indígenas com mais de zeros e 0 línguas diferentes, algumas tão distintas entre si quanto o português do mandarim. Os tupinambás do litoral que receberam Cabral eram apenas uma entre centenas de civilizações, cada uma com sua própria história, arte, medicina e sim guerras. Cidades amazônicas. Cidades indígenas na Amazônia abrigavam até 10.000 pessoas, conectadas por estradas elevadas que cruzavam a floresta. Enquanto isso, Lisboa tinha apenas 65, 0 habitantes, muitos vivendo em condições piores que os selvagens, que diziam vir civilizar. Portugueses versus indígenas. A realidade. O português médio em 1500. Analfabeto nunca tomava banho. A igreja considerava banhos imorais. Acreditava em bruxas e vivia cercado por fezes, humanas e animais, nas ruas sem saneamento. Sua expectativa de vida, 30 anos, se tivesse sorte extraordinária. Os tupinambás tomavam banhos diários. Tinham dentes perfeitamente saudáveis, graças a dietas sem açúcar. Praticavam higiene que os europeus consideravam bizarra. A expectativa de vida indígena sem doenças europeias superava facilmente a portuguesa. Alimentação, outro contraste. Dieta indígena. A dieta indígena, diversificada, rica em proteínas, carboidratos complexos e vitaminas, mandioca, milho, batata doce, dezenas de frutas, caça, pesca. Dieta portuguesa. A dieta portuguesa na época. Pão mofado, carne salgada frequentemente podre, legumes escassos, quase todos com deficiências nutricionais crônicas. Portugal, longe de ser um império poderoso, era um pequeno reino falido à sombra da Espanha, jogando todas suas fichas em uma aposta desesperada. Encontrar uma rota marítima para as riquezas das Índias. Brasil foi um acidente de percurso, um prêmio de consolação que inicialmente decepcionou. Sem ouro à vista, sem especiarias, apenas selvagens e árvores. O encontro de 2 mundos. Cauim Tupinambá. Cauim Tupinambá, um guerreiro de 25 anos, viu as casas flutuantes chegarem à praia em abril de 1500. Seus antepassados já previam há gerações a chegada de estranhos do mar, não por profecia mística, mas porque pescadores ocasionalmente avistavam navios europeus que passavam longe da costa há décadas. Para ele, os portugueses não eram deuses, eram apenas outra tribo, estranha e potencialmente útil, como aliada contra inimigos tradicionais. Manuel da Costa. Manuel da Costa, grumete de 14 anos na nau de Cabral, viu a costa brasileira após 44 dias de tormento no mar. Órfão recrutado à força, já havia visto 3 companheiros morrerem e serem jogados ao oceano como lixo. Para ele, aquela praia não representava glória, representava a chance de sobreviver mais um dia. Ambos os mundos já estavam em transformação antes mesmo de se encontrarem. O império Inca expandia sua influência pelo continente. Grandes secas alteravam padrões migratórios indígenas. Na Europa,
O Renascimento começava a questionar velhas certezas, enquanto a Reforma Protestante estava prestes a rasgar o tecido religioso do continente. O tormento marítimo. Foi neste momento preciso, neste delicado equilíbrio de civilizações em fluxo, que ocorreu o choque que redefiniria ambos os mundos para sempre. E o primeiro horror deste encontro não aconteceu nas praias do Brasil, mas meses antes, no próprio caminho até aqui, um tormento marítimo que faria qualquer pessoa moderna enlouquecer em dias. Esse tormento marítimo começava muito antes de avistar a costa brasileira. Sua primeira provação não seria nem mesmo pisar no Brasil, seria chegar até lá vivo. As gloriosas navegações que seus livros de história romantizam eram, na realidade, uma das experiências mais horripilantes que um ser humano poderia suportar. Imagine ser confinado por 4 meses em um espaço menor que um banheiro moderno compartilhado com 60 homens que não se lavavam em um caixão flutuante sacudido por ondas de 15 metros. A vida a bordo. O cheiro insuportável. O cheiro a bordo era tão insuportável que marinheiros novatos vomitavam por dia até seu olfato finalmente se desensibilizar. Uma mistura de suor humano, fezes secas, madeira apodrecendo, comida estragada e o odor distintivo da morte. Água contaminada. A água potável armazenada em barris de madeira tornava-se uma sopa verde e viscosa. Após algumas semanas, algas cresciam dentro dos tonéis. Vermes nadavam livremente no líquido. Doenças fatais. A tripulação bebia tampando o nariz, filtrando os corpos estranhos através dos dentes. Quando essa água acabava, bebiam a própria urina. Os mais sortudos morriam rapidamente de desidratação. Os demais sobreviviam o suficiente para conhecer o verdadeiro horror, o escorbuto. O horror do escorbuto. Esta doença causada pela falta de vitamina C transformava homens robustos em cadáveres ambulantes em questão de semanas. Primeiro, manchas arroxeadas surgiam na pele como hematomas sem causa. Depois, as gengivas inchavam até cobrirem os dentes completamente, sangrando ao menor toque. O hálito tornava-se tão pútrido que era possível sentir o cheiro de um escorbútico a metros de distância. Feridas abertas surgiam espontaneamente, recusando-se a cicatrizar. Os dentes caíam durante as refeições. Ossos já curados voltavam a quebrar. João Lopes, artilheiro na anunciada da frota de Cabral, documentou em seu diário: "Ontem perdemos o cozinheiro. Suas gengivas cresceram tanto que ele não conseguia mais fechar a boca. Morreu sufocado pelo próprio sangue. Jogamos ao mar ao amanhecer, o 23º desde Lisboa. Os tubarões já nos seguem como cães fiéis. Alimentação e hierarquia a bordo. Alimentação. A alimentação a bordo era uma tortura em si. Biscoitos duros como pedra, frequentemente infestados de gorgulhos que os marinheiros comiam junto. Carne extra, diziam em desespero. Carne salgada, tão preservada em sal que precisava ser mergulhada na água do mar para se tornar minimamente mastigável. Ratos eram considerados iguarias, proteína fresca disputada pelos oficiais. Hierarquia brutal. A hierarquia a bordo era tão brutal quanto o ambiente. Açoitamentos aconteciam quase diariamente por infrações mínimas. Falar durante a oração podia render 20 chibatadas, roubar comida, 50 chicotadas, marcação a ferro quente. Os grumetes, meninos entre 8 e 15 anos, muitos órfãos recrutados à força, sofriam o pior. Além dos abusos físicos, eram vítimas constantes de violência sexual, tão normalizada que raramente era mencionada nos registros oficiais. Rotina de trabalho e condições de vida. A rotina de trabalho, turnos de 4 horas seguidos, de 4 horas de descanso, indefinidamente por meses, sem dias de folga, sem pausas durante tempestades. Condições físicas. Seus dedos sangravam de puxar cordas ásperas, sua pele rachava com sal, seus olhos ardiam constantemente. Dormir significava se amontoar no convés inferior, sem ventilação, em um espaço onde você não podia nem mesmo esticar as pernas. Doenças. Doenças se espalhavam como incêndios. Um simples resfriado podia dizimar metade da tripulação em uma semana. Disenteria era tão comum que muitos marinheiros simplesmente amarravam cordas à sua cintura, se penduravam suas nádegas para fora do navio permanentemente com diarreia constante até a morte. Estatísticas brutais. As estatísticas eram brutais. De cada 100 homens que partiam de Lisboa nas primeiras viagens ao Brasil, cerca de 30 nunca viriam terra novamente.
Dos 70 sobreviventes, metade carregaria sequelas permanentes. Membros perdidos, cegueira parcial, danos neurológicos do escorbuto. O verdadeiro conquistador, o vírus europeu. Quando estes sobreviventes finalmente avistavam a costa brasileira, não era triunfo que sentiam, era alívio desesperado. Quando caíam de joelhos na areia, não era apenas para agradecer a Deus, era porque seus corpos estavam literalmente se desfazendo após meses de privação extrema. E foi neste estado, doentes, traumatizados, desesperados, que os descobridores encontraram um povo saudável, bem alimentado e absolutamente despreparado para o horror invisível que acabará de chegar às suas praias. E foi assim com esses europeus em frangalhos que o verdadeiro conquistador do Brasil desembarcou silenciosamente. Não portava espada, não carregava cruz, não hasteava bandeira. Era invisível, microscópico e mais letal que qualquer arma jamais forjada pelo homem. O vírus europeu. O genocídio invisível. Enquanto Cabral e seus homens trocavam presentes com os tupinambás, espelhos e contas por papagaios e mandioca, algo muito mais valioso e mortal estava sendo intercambiado. Um simples espio, uma gota de saliva, talvez o suor de um marinheiro febril, o suficiente para desencadear o maior genocídio da história americana. Doenças desconhecidas. O sistema imunológico indígena jamais havia encontrado doenças como varíola, sarampo, gripe, tuberculose. Para os europeus, estas eram enfermidades familiares com as quais conviviam há milênios. Para os nativos era como se extraterrestres tivessem liberado armas biológicas desconhecidas. Impacto devastador. O sarampo, que para uma criança portuguesa significava algumas semanas de desconforto, dizimava aldeias inteiras. A varíola, ainda mais terrível, matava de formas que pareciam extraídas diretamente de pesadelos. O relato de Bartolomeu. Tome o relato de Bartolomeu, um jesuíta que testemunhou o primeiro surto de varíola em uma aldeia tupinambá em 1562. Começou com febres altas que nenhuma erva dos pajés podia acalmar. Depois, pústulas vermelhas como fogo surgiam por todo o corpo, crescendo até estourarem, derramando um líquido amarelado que fedia como carne podre. Os rostos se deformavam além do reconhecimento humano. Crianças não reconheciam suas mães, cujos rostos haviam se transformado em máscaras grotescas. Vi uma mãe delirante de febre comer a carne do próprio braço antes de sucumbir. A velocidade do contágio era aterrorizante. Uma aldeia saudável pela manhã poderia estar agonizante ao anoitecer. Muitas vezes a doença viajava mais rápido que os próprios europeus. Aldeias que nunca haviam visto um português já estavam infectadas pelo contato com outras tribos que haviam encontrado colonizadores. O testemunho de Piraju. Piraju, cacique de uma aldeia de 2.000 pessoas próxima a onde hoje é Bertioga, viu sua comunidade inteira desaparecer em 3 semanas. Pela manhã enterrávamos 10 à tarde mais 20, até que não havia mais ninguém com força para cavar. Os corpos apodreciam dentro das ocas. Os cães famintos começaram a se alimentar dos mortos. No fim, eu vagava sozinho entre as cabanas, conversando com os espíritos dos que se foram. A medicina indígena, sofisticada para lidar com venenos de cobra, fraturas e ferimentos de guerra, era completamente impotente contra estes invasores invisíveis. Os pajés desesperados tentavam rituais cada vez mais extremos, frequentemente se infectando no processo. Os portugueses, testemunhando este apocalipse, interpretavam-no como castigo divino aos pagãos ou limpeza da terra por Deus para os cristãos. Alguns missionários genuinamente tentavam ajudar, mas sua medicina, sangrias, purgas, orações, frequentemente acelerava as mortes. O genocídio em números. População indígena em 1500. Estima-se que havia entre 3 e 5 milhões de indígenas no território, que hoje é o Brasil em 1500. População indígena um século depois. Um século depois, restavam menos de 300 mil, uma redução populacional de mais de 90%. Redução populacional. Para colocar em perspectiva, seria como se 190 milhões de brasileiros morressem hoje em 100 anos, restando apenas os habitantes de São Paulo, capital. Em certas regiões, populações inteiras desapareceram sem deixar vestígios, além de cerâmicas quebradas e marcas de antigas roças na floresta. Línguas que existiam há milênios silenciaram para sempre. Conhecimentos medicinais,
astronômicos botânicos, acumulados por centenas de gerações, desapareceram em uma única geração. A escravidão e a reengenharia da existência. Algumas tribos, testemunhando o poder destrutivo aparentemente sobrenatural dos europeus, desenvolveram cultos de crise, movimentos religiosos que misturavam elementos cristãos com tradições nativas na desesperada esperança de sobreviver ao apocalipse. Pajajés pregavam o abandono das aldeias e a fuga para míticas terras sem mal, um paraíso onde estariam a salvo das doenças do homem branco. Para os poucos sobreviventes, o trauma psicológico era tão devastador quanto o físico. Como compreender um mundo onde seus deuses pareciam impotentes? Onde suas tradições não ofereciam proteção? Onde famílias inteiras desapareciam deixando apenas silêncio? E enquanto os indígenas morriam aos milhares invisíveis nos registros oficiais, os portugueses consolidavam sua presença, transformando sobreviventes traumatizados em mão de obra para um novo brutal sistema econômico. Para os poucos indígenas que sobreviveram ao apocalipse microbiano, o verdadeiro inferno estava apenas começando. Com aldeias fantasmas, roças abandonadas e redes de parentesco despedaçadas, os sobreviventes enfrentavam agora uma ameaça que nem seus ancestrais mais sábios poderiam ter previsto: a completa reengenharia de sua existência. 2 conceitos de trabalho. Visão Tupinambá. O português não queria apenas a terra, queria transformar o próprio conceito de vida. Para um Tupinambá, o trabalho tinha limites claros. Caçava-se o suficiente para comer, plantava-se necessário para a aldeia, pescava-se até satisfazer a fome. Trabalhar além disso seria loucura incompreensível. O tempo livre era dedicado a rituais, histórias, preparação para a guerra, atividades que davam sentido à existência. Visão portuguesa. Para o europeu, esta lógica era preguiça selvagem. O conceito português de trabalho era uma maldição bíblica, um fardo sem fim, acumulação perpétua. O tempo é dinheiro, dizia uma mentalidade nascente e parecia insanidade para os nativos. Antes eu caçava 3, 4 horas, conseguia comida para 2, dias. Agora corto árvores do amanhecer até não enxergar mais. Carrego troncos até minhas costas sangrarem. No fim, ganho um punhado de farinha que mal alimenta meus filhos por um dia. Japira, tupiniquim de 19 anos. A resistência e o nascimento do Brasil. A transição foi brutal, de donos da terra a servos nela. De caçadores, agricultores, autônomos a escravos de um sistema incompreensível. Os portugueses, inicialmente, tentaram escravizar os indígenas formalmente. Expedições de apresamento, caçadas humanas, adentravam o interior capturando qualquer nativo que encontrassem. E foi desse choque de mundos destruídos, desse purgatório compartilhado, que algo inesperado começou a nascer. Do trauma surgiu um terceiro caminho. Nem português, nem indígena, nem africano, mas uma síntese única que, contra todas as probabilidades, sobreviveu e floresceu. O Brasil, como o conhecemos hoje, não foi descoberto em 1500. Foi forjado no sangue, suor e lágrimas dos séculos seguintes. Observe as pequenas revoluções silenciosas que ocorreram. Portugueses, que inicialmente desprezavam a selvageria indígena, logo dormiam em redes, comiam mandioca, tomavam banhos diários e adotavam palavras tupis. O legado do descobrimento. Nossa identidade. O Brasil é tanto carrasco quanto a vítima de sua própria história. Carregamos o DNA dos que conquistaram e dos que foram conquistados, dos que escravizaram e dos escravizados. Nossas feridas. A desigualdade abissal que define o Brasil contemporâneo tem suas raízes naquele abril de 1500. A violência endêmica, a relação predatória com o meio ambiente, o desprezo pelos povos originários. Nossas forças. Nossa extraordinária capacidade de adaptação, nossa criatividade diante da escassez, nossa habilidade de sintetizar influências diversas em expressões culturais únicas. O Brasil nasce do encontro, da mestiçagem, do conflito. Por isso mesmo, está fadado à criatividade, à elaboração de uma civilização nova, sincrética e tropical. Darcy Ribeiro. Quando você olha no espelho hoje, 5 séculos depois, vê o resultado daquele encontro fatal nas praias da Bahia. No seu rosto, na sua língua, nos seus gestos, na comida que você come, nas histórias que você conta, nas crenças que você carrega, seja consciente disso ou não, está o legado daqueles que sobreviveram ao apocalipse de 1500, de alguma forma,
contra todas as probabilidades, construíram algo novo das ruínas de mundos destruídos.